conversar sobre algo muito importante, que são os mecanismos, né, mentais de busca de prazer e rejeição de dor. É muito importante a gente conseguir entender bem isso e saber que nesse ponto é onde a gente vai ter que atuar com mais força no nosso processo de disciplina mental. Se a gente quiser implementar, mudar a nossa vida, tirar coisas, colocar coisas na nossa vida, a gente vai ter que aprender a lidar com esse mecanismo, tá? Porque ele está atuando o tempo todo, ele é um mecanismo básico de funcionamento da mente. O nosso ego, ele cria a proteção do nosso ser através desse mecanismo. Então aquilo que tem prazer, ele entende que é bom e ele vai ao encontro. Aquilo que tem dor, ele entende que é negativo e que ele tem que se afastar. Então se criam, nós temos o nosso sistema de crenças, o nosso sistema de pensamento estruturado, então aquilo que é o processamento que nós fizemos daquilo que nós já vivemos, e baseado nessa referência, a mente vai tomar as decisões usando esse mecanismo de busca de prazer e rejeição de dor. Tá? Então, quando a gente vai implementar algo na nossa vida, por vezes que a gente vê que aquilo é bom, que aquilo é necessário, eu sempre trago um exemplo fácil de entender, bem material, bem objetivo, depois a gente pode sutilizar isso também. Então, primeiramente é a questão, por exemplo, do exercício físico. Quando a gente vai fazer um exercício físico, a gente sabe dos benefícios, a gente sabe que isso é importante para a nossa saúde, inúmeras pesquisas que falam de uma lista sem fim só de prós. Porém, existe um contra, que é a resistência, a preguiça que a gente tem de fazer o movimento, de ter que ir, de ter que fazer força, de ter que dedicar um tempo para isso, suar, fazer careta, depois fica dolorido. Então tem um preço esse benefício todo, mas ele está apenas no campo das sensações. A gente percebe aquilo de maneira negativa muitas vezes durante a execução. Depois, isso sendo treinado, o indivíduo aprende a gostar e a ter prazer até, mas num primeiro momento a resistência ela é unânime. Uma parte nossa vai dizer, ai que preguiça, não quero. Se a gente ceder para esse impulso, a gente não vai fazer exercício físico. E todas as pessoas que não fazem exercício físico não fazem justamente por isso, por preguiça, por desculpas, porque eu não tenho tempo, porque isso, que aquilo, mas no fim das contas é uma resistência de ter que fazer um esforço de quebrar aquela dinâmica que já está estabelecida e implementar uma nova. Então a gente vai ter que ter uma conversa interna com a gente mesmo para fazer um processo de convencimento. E disciplina. Disciplina é dar um comando, é tomar uma decisão, uma resolução e seguir essa decisão. Mesmo que isso gere algum desconforto, algum desagrado, tenha alguma dor envolvida, para que a gente possa implementar. Então, se a gente não treinar isso, e isso precisa ser treinado, a gente não consegue implementar. E também não consegue retirar, porque a retirada de algo, ela também tem esse mesmo processo de dor. Se é algo que eu gosto, se é algo que eu quero, às vezes pode ser algo até negativo. Por exemplo, tem pessoas que fumam. A pessoa fuma cigarro, e ela sabe que faz mal. Às vezes ela quer parar, mas ela já tem uma relação com o cigarro. Ela já incorporou aquele momento do fumar na sua vida. Então, pensar em perder isto gera sofrimento, gera dor para o ego. Então ele diz, não, segue fumando, mesmo que isso vai te levar à morte. Para ver como é que é esse mecanismo, ele não é lógico. Ele tem uma certa lógica envolvida, ele tem um fundamento, mas ele não é lógico. Porque ele não consegue ver a coisa no tempo, ele é só o momento. Essa é uma chave. Essa parte nossa que faz essa avaliação de busca de prazer e rejeição de dor só leva em consideração o momento. Não leva em consideração o cenário todo. Não leva em consideração o benefício que vai ter, só sente a perda que vai ter. Ou, às vezes, o contrário. No campo da comida, da alimentação, é bem fácil entender isso. A pessoa só quer comer coisas gostosas. Então a pessoa olha lá uma torta, uma coisa assim altamente calórica, cheia de tudo que é tipo de substâncias. Ela olha para aquilo e ela diz, eu quero muito comer isso aqui. Mas tu sabe que aquilo vai ter um dano, tu sabe que aquilo vai te fazer mal, tu sabe que aquilo não é um alimento dos melhores,
Mas se tu não souber segurar esse impulso do momento, você vai comer e depois vai se culpar e depois vai ter que lidar com as consequências disso. Às vezes ganhando peso, enfim, não ficando satisfeito com a sua saúde, não ficando satisfeito com o seu corpo. Então, esse mecanismo, ele está o tempo todo atuando e a gente tem que fazer pequenos exercícios, tá? É como eu digo, a gente tem coisas que são muito difíceis para nós e tem coisas que são mais tranquilas. Então, a gente nunca começa pela coisa mais difícil. Por quê? Quanto maior a dificuldade que eu tenho com um tema, maior a resistência que eu vou ter em enfrentar esse tema. É como escalar uma montanha. Você não começa escalando o Everest. Você vai começar escalando um morrinho perto da sua casa. Depois você vai crescendo, vai ganhando condicionamento, vai ganhando habilidade, experiência, vai ganhando a autoestima, vai ganhando força de vontade, vai ganhando autoconfiança e aí você vai subindo o nível. Então é a mesma coisa. Então o exercício, você não fazia nada, aí você, não, agora eu vou começar a fazer musculação 6 vezes por semana. Vai ser mais difícil de sustentar. Tu pode começar indo 4 vezes na semana, 3 vezes na semana. Não, mas musculação, academia, eu tenho muita resistência, não quero ir. Então uma caminhada, uma pedalada, exercício em casa, te matricula num pilates, uma natação, qualquer coisa. Vê por onde tem menos resistência e começa por ali. E aí tu vai ganhando força, vai ganhando energia para implementando outras coisas. Por exemplo, no campo da alimentação de novo. Tem alimentos que eu não como, que eu não gosto. Isso é um aspecto infantilizado, às vezes, do nosso ego que não foi desenvolvido. Então, esse alimento eu não gosto, esse alimento eu não quero, essa textura, esse gosto, isso para mim é muito ruim. Maravilha! Vamos trabalhar isso, né? Essa resistência. Então, pega os alimentos que tu não come. Qual é o que tu não come, mas que é o que tu menos tem resistência? Começa a comer esse alimento. Mas para quê, Bruno? Tem que ficar comendo coisa que eu não gosto? Não, tu vai exercitar a tua disciplina. Esse alimento não faz bem para ti? Ele não tem certos nutrientes? Então tu não comer ele gera uma limitação para ti. Não que tu vai ter que comer e buscá-lo, tu vai fazer o exercício de quebrar a resistência. Porque entendam, meus queridos, a resistência ela é uma só. Ela se expressa em várias coisas, mas a força da resistência é uma só. Então, quando você trabalha a resistência com um alimento, com o chuchu que você não gosta, por exemplo, isso vai diminuir a sua resistência. Quando você faz o enfrentamento e consegue comer, a resistência vai baixar. Ela vai ser drenada pela força da tua vontade, que faz oposição à resistência. E aí você vai conseguir avançar nesse sentido. E isso é sistêmico, porque vai afetar outras áreas da tua vida. Tu vai ganhar força de vontade, vai diminuir a resistência de modo geral no teu ser. Porque não está separado os aspectos do teu ser, eles estão todos unificados em você mesmo. Então, enfrentar a resistência de fazer um exercício, enfrentar de comer um chuchu, estou pegando coisas bem banais, mas, por exemplo, pode ser também a dificuldade de falar as coisas para as pessoas. Você tem o seu companheiro, sua companheira, um pai, mãe, vizinho, enfim, amigo, e tem uma situação desconfortável e você não fala. Só de pensar de falar, dá uma resistência, uma coisa, não vou falar. Aí você vai lá e fala. Não vai falar tudo e não vai falar para todo mundo. Você vai escolher alguma relação que você sente mais confiança e nessa relação você vai exercitar. Olha, eu queria vir aqui, eu queria te falar um pouco sobre como eu estou me sentindo. Eu queria expressar que eu me incomodei com isso, com aquilo. Queria que você soubesse como eu estou para que a gente possa aprofundar e melhorar a nossa relação. Você quebra essa resistência fazendo a ação. E isso é importante. Em última instância, toda a resistência é quebrada na ação. A gente precisa operacionalizar, a gente precisa botar em prática aquilo que nós entendemos que precisa ser feito. Se você fica só no plano mental, é pior, porque você fica só pensando, não dá vazão motora para aquilo, automaticamente a pressão interna vai aumentando, você vai ficando mais estressado, mais ansioso. Então, uma maneira de liberar o fluxo, de acalmar a sua própria ansiedade, o seu estresse, é fazendo o que tem que ser feito, é deixando sair, seja no campo que for. Não importa com o que você tem resistência, o que é difícil para você, dá para trabalhar, mesmo que seja um pouquinho. Eu gosto de uma pequena mudança que pode ser sustentada
ao invés de uma grande mudança que você não vai dar conta de segurar depois. Então isso é importante, pequenos passos sustentados, dia após dia, fortalecendo, ganhando energia, auferindo força para dar passos maiores ainda. Então, observe o que você gosta muito na sua vida e o que você não gosta nada na sua vida. E se tratando de busca de prazer, aquilo que eu quero muito sempre e aquilo que me dá dor, que me dá desconforto, que eu não quero nunca. E comece a modular isso para não ficar tão polarizado, nem gostando muito de algumas coisas e rejeitando muito outras, porque é a tendência. Se eu sou muito a favor e dá muito prazer e quero muito uma coisa, provavelmente eu tenho alguma outra coisa que fica na outra ponta. Quando você vai diminuindo isso, vai diminuindo essa tensão, essa polarização entre aquilo que dá prazer e aquilo que dá dor. Há uma zona onde já não importa mais se dá prazer ou se dá dor. Eu faço o que tem que ser feito. O que a minha consciência, lembram das camadas mentais, a minha consciência, o meu intelecto superior me indica que é o que deve ser feito. E aí esse mecanismo de busca de prazer e de dor, ele fica como um sinalizador, mas não mais como um condutor da vida do indivíduo. Ele já não mais diz o que você faz e o que não faz, ele apenas lhe indica o que está envolvido, para que você possa quebrar essa resistência pouco a pouco. Então, ao longo de muitos anos trabalhando como terapeuta, e trabalho muito focado com a terapia de renascimento, que trabalha com a respiração justamente para ajudar o indivíduo a drenar essa resistência que existe dentro de nós. A respiração é um excelente exercício para ajudar a processar essa carga que está trancada dentro de nós, para que ela possa ser processada e liberada, para que facilite o movimento, a execução daquilo que precisa ser feito, que é o grande impeditivo de tudo. Todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos, coisas que queremos realizar. E por que não fazemos? Por causa dessa resistência. E se não trabalhar a resistência, o sonho vira apenas uma ilusão, você nunca vai alcançar. Então, é bem importante estar atento a isso para poder diariamente fazer exercícios nessa direção. Eu já fiz muitos exercícios ao longo do tempo para treinar isso, mas eu vejo que a respiração, o exercício físico, o esforço através da austeridade do próprio corpo, a prática. Eu tenho uma prática que eu gosto muito de fazer, que é a do banho gelado. O banho gelado, ele desacomoda, ele é desconfortável, é desagradável a sensação, aquilo gera sensações que o corpo diz, não, sai daí. Mas você treina a mente e diz, não, eu vou ficar. Por quê? Por causa dos benefícios. Inúmeros benefícios do banho gelado. Poderia listar aqui, eles podem pesquisar sobre isso. Porque não é sobre isso a nossa aula, mas é uma excelente prática para ser feita diariamente, aumenta a imunidade, aumenta as endorfinas, aumenta a disposição, autocontrole, controle emocional, muitas coisas são trabalhadas com um simples banho gelado, que dura alguns minutos, mas que faz muita diferença. É alguns minutos de uma sensação desconfortável e desagradável para horas de benefício. Só que só para quem faz. Então, mas é loucura, Bruno, tá frio, vai tomar banho gelado. É o preço. Mas tem que tomar banho gelado? Não, não tem. É uma prática. Existem muitas outras. Aí você vai ter que descobrir aonde é que tem a resistência. Trabalha nisso. Eu tenho muito prazer, é como na comida, você vai se servir, você pega muito daquilo que você gosta e não quer pegar aquilo que você não gosta. Sirva um pouquinho de cada coisa. Não dê tanta preferência para um em detrimento ao outro. Isso vai trazendo equilíbrio, equanimidade. Vai despolarizando o seu ser. Porque prazer e dor ficam polarizados e aí a gente fica muito assim, oscilando demais. Então é bem importante isso, na parte aí das aulas onde eu vou trazer as práticas, coisas dinâmicas que a gente pode fazer, como algumas que eu já citei hoje. Experimente fazer e depois veja o resultado, porque para quem põe a disciplina e sustenta a disciplina é rápido. Em pouco tempo você já consegue ter um benefício, você já consegue ver. É como exercício, é rápido. Em pouco tempo você vê que o corpo já está ficando mais forte, você já se sente melhor, o seu condicionamento já melhora, o corpo já começa a ficar mais alinhado, você vê o benefício. O que é pouco tempo, Bruno? Você é um mês fazendo qualquer coisa. Você poderia colocar 21 dias fazendo qualquer coisa, você já vai notar que as coisas mudam.
Então é rápido. Às vezes até em menos tempo a gente já percebe. Na alimentação, quando a gente mexe na alimentação, em dias a gente já percebe que muda o nosso intestino, e com isso muda o nosso humor, com isso muda a digestão, muda tudo. Então tá ao alcance, pequenas mudanças sustentadas diariamente na direção que você quer, drenando a resistência, trabalhando para não buscar só o prazer e nem rejeitar a dor, e sim conectando com aquilo que precisa ser feito, né, de acordo com a necessidade de cada momento.